Oi, gente! Vamos para mais um Dani Responde. O Dani Responde de hoje, né? Várias perguntas aqui envolvem, assim, a questão do posicionamento, né? Como você está se posicionando, vocês vão ver. Vem comigo, então, e vamos para mais um episódio do Dani Responde. Primeira pergunta, né? Sobre mim, mas vai te ajudar aí também, você entender algumas coisinhas sobre posicionamento. Ó. Como você lida com o incômodo alheio com sua vida amorosa? Resposta curta: eu não tô nem aí. Mas, né, vamos aproveitar o ensejo para poder conversar um pouquinho sobre isso, né? Primeira coisa que você tem que saber é que com o passar dos anos, as pessoas parecem que vão meio que, vou usar o termo assim, né, desistindo de você, entende? É como se as pessoas olhassem para você como alguém que, né, elas já sentenciaram que não tem jeito mais, né? Então, isso também eu acho que ajuda para elas pararem de se incomodar, entendeu? Então, ninguém fica te perturbando mais. Então, eu acho que tem a ver com isso, tá? Mas eu acho que tem mais a ver ainda com a sua postura, como que você age diante dessa situação. Por exemplo, né, uma mulher que fica se colocando como a coitada porque não se casou, né, ela chama algo para ela, né? As pessoas começam a falar, é como se fosse assim, o diabo quer atentar essa pessoa que ainda se importa, né? Se você ainda se importa com isso, é como se o diabo quisesse te provocar e ele usa pessoas para isso e você vai tendo mais gente incomodada com você sobre isso, entendeu? Quando você realmente está liberta, né, confiando em Deus, né, que Deus tem o melhor para você, independente do que acontecer ou não acontecer, então é como se o diabo largasse do seu pé, entendeu? É uma coisa assim, incrível. Mais especificamente aqui sobre mim, as pessoas na verdade não se incomodam, não ficam me falando sobre isso, né? As pessoas que eu conheço que convivem comigo. O incômodo maior hoje em dia é mesmo pessoas que não me conhecem, pessoas na internet, né? E que veem lá a minha história, né? Já que eu tô me expondo, né, dessa forma, falando que sou solteira, que nunca namorei e tal, até os 40 anos. Então, aí algumas pessoas se incomodam, falam alguma coisa, né? Enfim. Mas eu, sinceramente, é o que eu falei no início, né? Eu simplesmente não tô nem aí. E esse é o posicionamento, né, de uma princesa, né, de uma filha de Deus. Se você sabe que o seu pai te ama e você de fato confia nele, então não interessa o que as pessoas pensam e não interessa o que vai acontecer, o que não aconteceu ou não vai acontecer, não importa. Você confia em Deus e vive pleno, porque não dá para ser uma coitadinha e ter postura de filha de Deus, né? Ou você tem a postura de coitada, ou você tem a postura de filha de Deus, né? De uma princesa, de alguém que sabe que é amada o bastante para não ter que se importar com essas coisas. Próxima pergunta. 28 anos, já formada, moro sozinha, julgada como velha para relacionamento. Verdade? Mentira! E mentira do diabo, mas ele usa pessoas, né? Então, tem pessoas que se deixam usar e que falam essas coisas. Inclusive, 28 anos, né? Essa idade que você tá ali quase chegando aos 30, normalmente, né? Aconteceu comigo, eu acho que acontece com muitas mulheres, né? Já ouvi casos na história de outras mulheres também. É um momento que a gente fica assim, meu Deus, já tô quase chegando aos 30, né? Não casei, não tô namorando, sem perspectiva, então a gente dá assim aquele medo, aquela crise, né, vamos dizer assim, de tristeza, de ansiedade, enfim, e realmente, né, as pessoas ainda se incomodando, então é pior ainda o nosso sentimento quando tem isso, né, as pessoas se incomodando com a gente, tá ficando velha, ou às vezes, né, já estão te deixando de lado, né, como eu falei na primeira pergunta, como se fosse assim, né, você já não tem jeito mais não, já tá chegando nos 30, já ficou pra titia mesmo e tal. Mas eu quero te dizer uma coisa, né? Com esse vídeo parece que todas as perguntas é com relação a isso, né? O posicionamento. Você precisa se posicionar como uma filha de Deus e não como uma coitada. E não dar ouvido às vozes, tá? Que muitas vezes o diabo usa pessoas, mesmo pessoas às vezes até, né, amigas, pessoas que nos amam, entendeu? E o diabo acaba usando a boca dessas pessoas porque ele sabe onde dói e ele quer aí tocar na sua ferida e te deixar mal. Por isso que você tem que se posicionar, se agarrar com Deus e ter essa certeza, né, de que Deus te ama, Deus tem o melhor para você, não importa a idade, não importa o tempo. Tem até uma canção, né, que fala assim, né, que o tempo não limita o que Deus vai fazer, né? Então não interessa que idade você tem, né? Se Deus tem um casamento, uma família para você, ele vai te dar no momento certo, na hora certa, e não interessa o que as pessoas falam, julgam, sentenciam, né? Só faça um favor para si mesma, né?
não faça você, né, não use a sua própria boca para sentenciar coisas que você não quer sobre a sua vida, tá? Então, abra sua boca para profetizar sobre si mesma, né? E se alguém vir te incomodando também, você repreende falando assim, mas eu vou casar, tá? Eu vou casar. Ah, tá velho para casar. Eu vou casar. Entendeu? Porque você precisa se ajudar, né, com a sua boca, né? E não ajudar o que as pessoas estão falando, sentenciando sobre você, algo que você não quer viver, tá bom? Então saiba disso, não é verdade, é mentira do diabo, não tem essa de idade, você pode casar, né? Deus pode ter um casamento para você em qualquer idade. O padrão que a sociedade, que o mundo estabelece, Deus também não tá nem aí para isso, ele faz as coisas do jeito dele, quando ele quiser, na hora que ele quiser, com quem ele quiser, do jeito que ele quiser, e ninguém tem nada com isso porque ele é soberano. Então confia em Deus. Busque ao Senhor pelo aquilo que é o seu desejo, profetize sobre a sua vida aquilo que você quer. Não deixe as pessoas ficarem falando que você não vai casar ou que você tá velha demais para isso, tá? Então esquece isso e se agarra com o Senhor e confia nele que ele fará. Ele tá cuidando de você. Terceira pergunta: mesmo se você casar, você vai continuar com esse chamado? Então, já até me fizeram essa pergunta, né, bem no início lá, né, uns tempos atrás aí, quando eu comecei a falar especificamente para solteiras, né, se você casar e agora você vai falar para casadas, né, enfim, né, olha, eu entendo que eu vou continuar falando para solteiras, eu entendo que eu fui chamada para falar às solteiras, mesmo depois que eu me casar. Eu acho que já tem muita gente falando para as casadas, né, inclusive tem gente casada também falando para solteiras, enfim, né. Mas se você conhecer alguém aí, me fala, eu não sei, de solteira da minha idade, que nunca nem namorou, falando para solteiras, eu não conheço, acho que sou só eu. Então, eu entendo que isso é, para mim, né, o meu chamado nessa estação. Agora, Dani, como que você vai dar certeza, né? Como é que eu vou dar certeza de uma coisa que eu não sei, né? Eu não conheço o meu futuro, né? Eu já entendi, já aprendi isso, que existem estações na nossa vida. Então, assim, até o momento que eu creio, que eu entendo, aquilo que o Senhor, né, tem me comunicado, me conduzido, é sobre isso. E eu acho que isso ainda vai ainda por um bom tempo, mesmo depois que eu me casar. Mas, se Deus mudar a direção, né, quando eu me casar também tem o meu marido, né, o propósito dele, eu não sei como vai ser as coisas, então não dá para eu falar com certeza, mas hoje o meu pensamento é que eu vou prosseguir fazendo esse trabalho com as mulheres cristãs solteiras, tá? Ajudando mulheres cristãs a terem o posicionamento, né, como filhas de Deus, né? Não sendo coitadinhas, mas tomando postura de filhas de Deus e vivendo uma solteirice para a glória de Deus, para agradar a Deus, né? E em paz, tá, gente? Então é isso. Mas pode ser que lá na frente mude? Pode ser, mas tem que ser com orientação do Senhor, aquilo que o Senhor for me direcionando, tá? Por enquanto, é isso aqui que eu sigo fazendo. Quarta pergunta: o que fazer quando pessoas da igreja ficam com comentários desnecessários só por eu ser solteira? Olha só que coisa, mais uma vez, né, falando sobre posicionamento. E a mesma pessoa perguntou, né, continuou assim, ó: já falei para as pessoas da igreja pararem de dizer que vai arrumar marido para mim. Já falei sério e riram de mim. O que acontece? A gente como solteira, principalmente a gente que, né, vai ficando mais velha, né, e as pessoas se incomodam, e infelizmente existe um incômodo muito grande dentro das igrejas, né, entre nós cristãs, porque na verdade é o seguinte, gente, o que deveria incomodar, né? Deveria incomodar a solteira que está vivendo em pecado. Isso pode ser, né, incomodar para aquela influência ali, né, não passe para outras irmãs solteiras que querem seguir aquilo que é o que Deus manda, né, aquilo que está na Bíblia, tá? Então, tudo bem se está preocupado com uma solteira dessa. Agora, a solteira que está em santidade, que está vivendo para agradar a Deus, não deveria incomodar ninguém. Não deveria. Ninguém deveria ficar incomodado com isso. Porque não é pecado ser solteira. Entendeu? O ser solteira em si não é pecado. Então não tem problema você ser solteira, desde que você esteja vivendo uma vida de santidade, obedecendo a palavra de Deus, cumprindo aquilo que o Senhor tem para você, vivendo a vida de solteira que Deus tem para você, não tem problema você ser solteira, tá? Não é pecado ser solteira, tá? Agora, se a pessoa estiver solteira e estiver em pecado, aí sim.
Mas, né, as pessoas têm se incomodado mesmo com as solteiras que estão solteiras, mas estão em santidade. Então, o que você deve fazer? Como você tem que se posicionar? Você tem que se posicionar como alguém que confia em Deus, que não está preocupada com isso. Deus está tomando conta da sua vida sentimental também. Ele vai fazer o bom encontro acontecer e você não tem que ficar desesperada, ninguém tem que arrumar marido para você, porque quem vai promover o bom encontro, e você vai buscar por isso, né? Buscar a Deus, Senhor, né? Eu quero, vai falar o que você quer, vai conversar com o Senhor, vai orar e colocar diante dele, e você tem que ter uma postura, né? Um posicionamento diante dessas pessoas. Ah, mas riram de mim, eu falei para não fazer isso e riram de mim. Prossiga na sua postura, porque às vezes as pessoas não estão te levando a sério por alguma outra razão, tá? Então, seja essa pessoa, né, essa solteira que testemunha do Senhor e continua revidando. Fala, olha, a minha vida sentimental quem cuida sou eu e Deus. Você não tem nada a ver com a minha vida sentimental. E ainda tem outra coisa, se você não tem conhecimento desse assunto, procure saber, tá? Leia o livro da Sarah Shiva sobre defraudação emocional. Porque quando essas pessoas ficam querendo arrumar marido para você, isso na verdade é chamado de defraudação emocional na categoria de cupido, tá? E isso não pode, isso é pecado também, querer ficar arrumando gente pro outro. Quem tem que tomar a decisão, quem tem que escolher com quem vai se casar é a pessoa, tanto que a responsabilidade é dela depois, tá? Se você aceitar alguém que foi empurrado para você, a responsabilidade depois é sua. Diante de Deus, você disse sim lá no altar, né, para esse homem. Então depois não vai poder dar desculpa, é porque me pressionaram, é porque jogaram ele para cima de mim. Então você tem que ter o posicionamento, você tem que ter a postura, eu não quero, entendeu? Então, tenha essa postura, persista nessa postura, não permita que as pessoas falem. E se rir de você, você continua séria. Você tem que demonstrar a sua indignação, né? E a sua postura de que você não tá nesse desespero por causa de um homem. Agora, se você tem tido uma postura que demonstre que as pessoas estão vendo que você tá desesperada, aí você tem que mudar alguma coisa aí. Porque às vezes as pessoas implicam justamente porque você só fala nisso. Ah, porque eu quero casar, porque não sei o que, não sei o que é bonito, não sei o que, Às vezes você tá tendo uma postura que faz com que as pessoas façam isso com você. Agora, se você tiver uma postura realmente de uma mulher, né, que tem um posicionamento, que confia em Deus, isso logo vai passar, tá? Mas a gente passa por isso mesmo, né? Tem gente que, né, como eu já falei aqui no início do vídeo, né, se deixa usar pelo diabo e fica falando que não deve, né? Mas aí dentro do seu coração, perdoa essas pessoas, siga em frente, mas tenha postura, continue insistindo, tá? Mesmo que rirem de você, você continua insistindo na sua postura. E uma hora eles vão ver que você tá falando sério e vão te respeitar, tá bom? Agora a última pergunta. Mulheres casadas pensam que eu quero o marido delas só porque sou solteira. Mais uma vez, vamos falar de quê? Posicionamento. Porque uma mulher casada pode achar que você, né, tá interessada no marido delas, né? Que coisa, né? Então, primeiro eu quero te falar o seguinte, né? Se ponha no lugar da esposa, tá? No sentido assim, né? Quando você for casada, você precisa vigiar, não só com mulheres solteiras, mas com qualquer mulher. Você deve estar sempre junto ao seu marido, tá? Então a mulher casada, ela tem que vigiar mesmo. Agora, se está tendo uma coisa assim muito, né, na cara dura, ou se elas estão falando alguma coisa, ou, né, sei lá, arrancando o marido de perto de você, né? Então vamos observar aí, vamos pensar bem qual é a atitude que você está tomando, por que essas mulheres estão tendo essa reação com você. Eu falo porque eu sou solteira, eu tenho 40 anos, né, já passei, né, tantos anos aí convivendo com tantas mulheres casadas, e eu não tenho esse problema das esposas acharem que os maridos estão interessados em mim, entendeu? Por quê? Porque tem uma postura a se seguir. E quer ver uma coisa que muita mulher não percebe, inclusive cristã, e que na verdade faz com que às vezes as mulheres casadas não queiram que o marido delas fique perto de você, né, ou de alguma forma tem algum ciúme, às vezes é a sua forma de se vestir ou de comportar de maneira sensual, tá? Então, se você tem usado aí decote, se você tem usado roupa muito colada, ou se você, tipo assim, quando chega o casal, você primeiro cumprimenta o homem, ou às vezes você nem cumprimenta a mulher, mas às vezes você cumprimenta primeiro o homem, depois a mulher, entendeu? Então, são pequenos detalhes, pequenas atitudes que você tem que tomar para que a sua postura seja vista como de uma mulher íntegra, uma mulher que não
tá, entendeu? Querendo prejudicar casamento de ninguém, tá? E se você mantém essa postura dia após dia, mês após mês, ano após ano, as mulheres casadas não vão se preocupar com você, pelo menos as que te conhecem, né? Às vezes uma pessoa que não te conhece e tal, pode desconfiar que tem aquela mulher também que é ciumenta de tudo, né? Então, aí já é loucura dela pra lá, tá? Mas se isso tem acontecido com frequência, né, não custa você dar uma observada se talvez o seu comportamento ou talvez a sua roupa não está um pouco sensual, ou se você não está de fato de conversinha com um homem casado, não era para você conversar, né? Se o homem for casado, se tiver que conversar alguma coisa com ele, se tiver mesmo que não tiver jeito, se possível, converse com a esposa dele, né? E não diretamente com ele, né? Mensagem, celular, coisa assim, gente. Homem casado não tem que ficar de conversinha com mulher nenhuma, ainda mais com mulher solteira, tá? Então, assim, tenha esse cuidado para você se preservar, né? Como uma mulher digna, uma mulher íntegra, uma mulher que não tem por que mulher casada nenhuma desconfiar de você, tá bom? Agora, igual eu te falei, né? Não que você esteja tendo atitudes assim que possam gerar uma desconfiança. Talvez você não tá fazendo nada e é só mesmo o diabo usando algumas pessoas para poder te atazanar. E é aquela história, como eu já falei aqui, né? Você tem que perdoar essas pessoas e você tem que parar de se importar. Quanto mais você se importa, mais o diabo atenta, mais ele joga confusão, né? Mais ele faz para te irritar, tá? Então, passa a não se importar, né? Saiba quem você é em Cristo, saiba que você é essa pessoa que não está dando em cima de homem casado, que não está interessado em marido de ninguém, nem destruir família de ninguém. Então, se você tem essa postura, se você sabe quem você é, se você realmente é uma pessoa íntegra, né? Temente a Deus, né? Que você não quer marido de ninguém, né? Então, a sua postura será percebida não da noite para o dia, mas na sua perseverança de ter uma postura conforme uma verdadeira princesa, ok? E por falar em postura de princesa, em conduta, né, a maneira de viver de uma princesa, eu quero te convidar a conhecer o meu curso, né, Princesa do Reino por Amor ao Pai. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Ele tem também na versão, né, em e-book e também em livro físico, você pode estar adquirindo, tem tarefas para você fazer. E este curso é uma espécie de discipulado feminino específico para mulheres solteiras. Lá você vai aprender várias coisas, vários temas que nos interessam como mulheres solteiras e mulheres solteiras que querem se casar. Tem várias coisas que você pode aprender ainda na solteirice, né, que vai ser muito proveitoso aí para quando você se casar. Então, dá uma olhadinha aqui no link aqui embaixo, lá tem explicadinho todos os temas, tudo que a gente trata nesse curso, que com certeza vai te ajudar a se posicionar, a ter a conduta, né, de princesa, a maneira de viver que uma verdadeira filha de Deus, né, posicionada, uma mulher que quer representar o reino, ainda solteira, né, não precisa ser casada para você ser um testemunho vivo, né, ser uma embaixadora, deixar um legado, né, cumprir o seu chamado. Enquanto solteira, você ainda pode fazer isso, tá bom? Então não deixe de clicar, dá uma olhada aqui no link aqui embaixo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Assiste os outros vídeos também, dos outros episódios do Dani Responde, ainda de outros vídeos que tem aqui no canal. Você vai ver que tem muito conteúdo bom aí. Inclusive tem também as lives, né? Todas as lives são com assuntos voltados para mulheres cristãs solteiras, então não deixe de assistir também. Se você também quiser mandar alguma pergunta para mim, a caixinha de perguntas fica lá no meu Instagram toda terça-feira e eu respondo aqui no YouTube. Então eu espero você na próxima terça-feira deixando sua pergunta lá para a gente ter essa interação aqui e bater esse papo, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau!